A teoria começa com a luta de Escanor contra o Rei Demônio. A luta seria como na história original, com os dois lutando com o mesmo nível, até o Escanor atingir o Theone Ultimate, e a luta acaba com a separação do Rei Demônio do corpo dos Eldris, mas o corpo do Escanor não era forte o suficiente para aguentar o Theone Ultimate. Mas antes dele morrer, ele agradece uma Meliodas, se despede dos pecados, e diz que amava a Merlin. Então a Merlin dá um beijo em Escanor, se despedindo da única pessoa que a amava, e assim Escanor morre. Enquanto isso, Kazuma estava se preparando para comprar um novo jogo, e depois de Kazuma ter comprado o jogo, ele vê uma menina que ia ser atropelada por um caminhão. Então Kazuma empurra a menina para salvar a vida dela, mas depois ele morre. Kazuma aparece em um lugar estranho, então ele ouve passos. Kazuma vê uma garota, então a garota se apresenta e diz que é Aqua, a deusa da água. Ela também fala que o Kazuma morreu e ele está no vida após a morte. Então Kazuma pergunta se ele conseguiu salvar a menina. Mas Aqua diz que ela não iria ser atropelada, o trator iria parar para não acertar a garota. Então Kazuma pergunta como assim trator, então Aqua começa a rir da cara do Kazuma dizendo que era um trator pequeno e não um caminhão, e também que ele morreu de medo e mijou nas calças. E Kazuma fica surpreso, então aparece Escanor perguntando onde ele estava. Então o Aqua fala, então você e o Escanor, o pecado do orgulho. Escanor pergunta quem é ela. Aqua fala que ela é Aqua, a deusa da água, e fala que Escanor estava no vida após a morte. Ela diz que ele morreu se sacrificando pelos seus amigos. Então Escanor se lembra da sua morte, e Kazuma se pergunta quem é esse velho. Então o Aqua faz duas propostas para os dois: se eles quem recomeça do começo, ou ir numa aventura para derrotar o Rei Demônio. Então o Aqua oferece armas para os dois, mas Escanor diz que só precisa do seu machado sagrado Rita. Então o Aqua consegue trazer o machado de Escanor. Então Kazuma tentava escolher uma arma, mas no final ele escolhe a Aqua. Então uma deusa aparece, dizendo que iria ficar no lugar da Aqua. Então fica desesperada porque ela não queria muito menos com Kazuma. E tudo acontece como na história original, com os três indo para a aventura. Então eles aparecem numa cidade pequena. Então o Aqua fica irritada com Kazuma por ele ter trazido ela depois. Kazuma pergunta para Escanor de ele vai ser do time deles. E Escanor responde que sim. Então Kazuma fez que eles tinham que entrar numa guilda. Então eles vão até a guilda de aventureiros, e tudo acontece como na história original, eles pedindo informações, e que eles tinham que pagar um taxa para entrar na guilda, mas ninguém tinha dinheiro. Então o Aqua vai até um senhor e diz que Aqua é deusa água, e tudo acontece como na história original, do senhor dando dinheiro para ela. Então eles tinham que testar seus atributos. Kazuma testa seus atributos, mas ele se torna só um trabalhador. Mas Aqua menos inteligência tinha os atributos muitos altos, então ela escolhe ser sacerdotisa. Então chega a vez do Escanor e os atributos dele fica acima da média. Então Escanor podia ser o que ele quiser, mas eles escolheu que ia ser um aventureiro. Então todos ficam impressionados com a Aqua e o Escanor, mas Kazuma não recebe nenhum elogio. Então Kazuma que a aventura deles começou, como na história original, estão trabalhando muito, comiam, dormiam, mas o Kazuma disse que eles tinham que generais do Rei Demônio e não ficar trabalhando. Mas Escanor que enquanto esses monstros e generais do Rei Demônio não aparecem, a gente tem que trabalhar, senão a gente a ficar com dívidas na guilda. Então Kazuma disse que Escanor tem razão. Antes de anoitecer, Escanor está andando pela cidade para saber mais sobre ela e também sobre os generais do Rei Demônio. Então ele encontra com Kazuma e Aqua conversando sobre o que eles iriam fazer. Então o Aqua teve uma ideia. Ela diz para nós irmos numa excursão para fazer uma missão. Kazuma diz que eles não tinham missão nível 1, mas Aqua pergunta pro Kazuma se você esqueceu quem eu sou. Então Kazuma, e mesmo você é uma deusa e isso muda tudo. Então o Aqua diz que também eles tinham que testar seus atributos para subir de nível, e também ver os quais são os atributos do Escanor. Então o Escanor diz que não vai desapontá-los. Fim da teoria. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, se inscrevam no canal e ativa o sininho para receber mais vídeo. Eu vou trazer a parte 2 em breve. Falou.